Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos iniciar a unidade 5 do 7º ano de Geografia e o nosso tema hoje é urbanização, industrialização e infraestrutura. A gente não vai falar de todos os conteúdos do capítulo, mas o nosso foco é, perceber e entender esse processo de industrialização seguido do êxodo rural e da urbanização das cidades, certo? Então, lá na abertura do capítulo de vocês, tem uma imagem, tá? Que demonstra esse processo de urbanização. Você vê uma cidade completamente moderna, né? Ao lado de um centro mais antigo ali próximo do rio, tá? E o que seria esse processo de urbanização? Aqui tem uma definição bem interessante aqui no primeiro parágrafo abaixo da imagem. A urbanização está relacionada às transformações no espaço, tá? Então, o processo de urbanização é o crescimento do setor da cidade, que ele vai crescendo na medida que vão vindo pessoas morar na cidade propriamente dita, né? E na medida que... Mas não é só a vinda das pessoas e o crescimento da cidade, mas o processo de urbanização está ligado à infraestrutura da cidade, né? As possibilidades de saneamento básico, a possibilidade de ter disponibilidade de energia elétrica, água tratada, pavimentação, escola, segurança, né? Setor de comércio, trabalho, tudo isso está relacionado à urbanização da cidade, certo? Lá na página 22, tá? De acordo com os dados da ONU, a população urbana mundial vem aumentando. Há 40 anos, nós éramos 39% morando na cidade. Em 2000, nós já passamos para 50% da população morando na cidade. E estima-se que para 2025 nós já seremos 63% da população morando na cidade. Claro que isso tem diferença de municípios para municípios. Se você pegar, por exemplo, São Paulo, que não tem zona rural, né, é 100% da população morando no município de São Paulo, né? Assim como ali no quadro anterior, né, nós temos ali... no quadro da página 22, o município de Acauá, no Piauí, né? 87% vive no campo e ainda 13% vive na cidade. Um indicativo que demonstra uma inversão do que seria para o futuro 63% da população vivendo na cidade. Por quê? Porque são municípios que geralmente dependem mais da agricultura, as propriedades são menos produtivas, então automaticamente não tem industrialização, né? Não tem desenvolvimento agrícola muito forte, então, de certa forma, acaba mantendo a população no campo. São municípios com uma vida econômica bastante pacata, né? Uma produção agrícola bastante pequena. Isso acaba levando a população a se manter no campo, né? E ainda uma tradição familiar da pequena agricultura, também tem isso, né? Então, o que mais vai resultar esse êxodo rural, essa saída do campo para a cidade, é a industrialização, né, que chama as pessoas do campo para a cidade, e o próprio desenvolvimento agrícola, porque com as novas técnicas de produção agrícola, a mecanização da agricultura, que aconteceu no Brasil a partir da década de 60, tudo isso leva a um aumento das propriedades que usam mais tecnologia e acaba que aglomerando e comprando as pequenas propriedades em volta e formando as grandes fazendas. E esses pequenos agricultores acabam abandonando suas terras e indo morar na cidade. Lá na cidade acaba virando mão de obra da indústria, né? Então esse setor industrial também tem que ter uma infraestrutura para poder absorver essa população, porque é daí que vem toda a falta de infraestrutura das cidades brasileiras, né? Crescimento de áreas e locais impróprios, ocupação de espaços inadequados, como em morros, né? Processo de crescimento das favelas, áreas de risco, né? Então a cidade vai inchando de uma forma que ela não comporta a população. Aumento da violência, porque nem sempre tem emprego para todo mundo, a situação econômica das pessoas que não têm uma renda fixa na cidade se tornam ruins, né? E tudo isso gera uma marginalização dessa população, tá? Nós também temos lá em Chaves, no Pará, 88%, né, no campo e 12% na cidade.
Agora já se inverte quando você chega no Paraná, que é uma região do sul, que apresenta um desenvolvimento econômico, industrial e agrícola maior do que se você pegar cidades como no Piauí e no Pará, que a gente acabou de ver os dados aí. 53% vive no campo, na cidade 47, né? Então já tem um volume maior de pessoas vivendo nas cidades, mas ainda está fora das taxas que a gente tem do Brasil, que mais da metade da população vive na cidade, certo? É, nós também temos aqui, pessoal, uma imagem da cidade de Goiânia. Você está vendo aí, dividida pela Avenida Brasil. Ao norte da imagem você vê a cidade de Goiânia e ao sul você vê a cidade de Aparecida de Goiânia. O encontro de duas cidades. Quando o encontro de duas cidades acontece, devido ao crescimento urbano, e elas acabam se encontrando, né? E você não sabe mais onde você está em Goiânia, onde você está em Aparecida de Goiânia, né? Porque tudo parece ser uma cidade só, assim como São Paulo. A gente acha que tudo aquilo é São Paulo, mas tem várias outras cidades ali. Esse processo a gente, geograficamente falando, a gente chama de cornubação. São cidades cornubadas que se encontraram, tá? É, essas metrópoles, como se falam, né? Elas já têm que pensar uma administração mais ampla, porque, vamos supor, Goiânia não pode pensar num transporte público para atender só a cidade de Goiânia, quando na verdade está conurbada com ela Aparecida de Goiânia, então o transporte tem que circular por toda a região. É por isso que a gente fala as linhas de ônibus metropolitanas, porque elas não atendem só a cidade de Goiânia, mas elas atendem todas as cidades que estão ali em volta e que já estão emendadas, cornubadas, certo? Quanto ao Brasil, lá na página 23, tá? Você tem o gráfico de distribuição da população rural e urbana brasileira. Então vamos lá. Para 1940, aqui nesse gráfico fica bem visível o deslocamento da população do campo para a cidade e o crescimento das cidades. E ao mesmo tempo a diminuição da população rural, né? Que automaticamente se dirige para os grandes centros urbanos, tá? Dois fatores levam a isso, tá? A gente já vai discutir ele, mas primeiro vamos dar uma olhada no gráfico. Em 1940, 30% vivia na cidade. Em 2000, olha a linha vermelha, nós já temos 85% da população vivendo nas cidades. E lembrando que a gente acabou de ver que em alguns municípios esse quadro se inverte, como é o caso lá de Chaves, né? 88% vive no campo e apenas 12% vive na cidade. Quanto à questão do deslocamento do campo para a cidade, dá uma olhadinha. Se 30% em 1940 vivia no campo e hoje, em 2000, né, nós temos 85% da população na cidade, o campo em 1940 tinha 70%, né, que com os 30 que vivia na cidade dá os 100% da população. Hoje é o contrário, 15% vive no campo e 85% da população vive na cidade. Isso você fazendo uma estimativa de todos, né, o território brasileiro. Tá, agora tem dois processos que levam a isso. Primeiro, em 1930, né, nós temos as primeiras mudanças que começaram a ocorrer, principalmente no que se refere ao processo de industrialização no Brasil. Começa um determinado processo de industrialização no Brasil. Principalmente, se a gente pegar um lado histórico, foi a crise da cafeicultura da cafeicultura em São Paulo, né? O produto café, que era um produto expressivo na economia brasileira, não tinha mais mercado internacional e não tinha como colocar toda essa produção de café do Brasil para ser consumida pelo mercado interno, que não dava conta de absorver toda essa produção. Os preços caíram, a produção de café decaiu e automaticamente as fazendas de café da região centro-oeste foram desativadas. Aqueles grandes fazendeiros de café, homens muito ricos, donos de muitas posses, muito dinheiro acumulado dos tempos áureos que o café era vendido e exportado principalmente para os Estados Unidos por alto valor, a saca, né, acumularam muito capitais. E esses capitais, com a queda da produção de café, foram investidos na industrialização. Então começa o início do processo de industrialização brasileiro, surgido com os capitais, né, advindo da antiga lavoura de café que agora não existe mais para aquela região. Aí começou a se aplicar
no processo de industrialização que atraiu as pessoas do campo para a cidade. E a chamada Revolução Verde, que foi a introdução da soja no Brasil. Né? Quando trouxeram a soja, começaram as primeiras experiências com soja lá no Rio Grande. Né? Com o desenvolvimento da produção da soja e também com a mecanização, o surgimento das novas máquinas, das novas tecnologias, o campo pôde ser arado, se plantava soja, né? Já se utilizava uma grande quantidade de maquinários e isso dispensava uma grande quantidade de mão de obra. Essas fazendas com essa produção de matéria-prima começaram a se desenvolver, mais tarde se evoluíram para o algodão, para a cana-de-açúcar, para o milho e, claro, para a soja que foi inicial. E acabou absorvendo os pequenos produtores em volta dela, que não davam conta de competir com uma lavoura altamente tecnológica e que produzia muito e com custos mais baratos. Ou seja, o produto da agricultura mecanizada era mais barato do que o produto da agricultura familiar, feito sem maquinários e sem muita tecnologia. Então, automaticamente, esse produto da pequena propriedade não conseguia concorrer com os produtos da grande propriedade. Os pequenos produtores venderam suas propriedades, foram para a cidade e os grandes proprietários foram comprando essas pequenas propriedades e aumentando o seu território. Né? O que constitui um quadro no Brasil hoje, que as grandes propriedades estão nas mãos de uma parcela muito pequena de produtores, ou seja, poucas pessoas têm grandes propriedades no Brasil hoje em dia. E automaticamente essa população que saiu da pequena propriedade foram para os centros urbanos em busca desse processo de industrialização. Porque se na agricultura você é um agricultor, você trabalha na agricultura, lá na cidade, automaticamente você vai se empregar nas indústrias ou no próprio setor terciário, que mais tarde vai se desenvolvendo, que é o setor de serviço. Tá ok? Por exemplo, na região norte, você tem esse quadro aí, ó, a evolução da Zona Franca de Manaus. Você vê lá em 1940 a quantidade de pessoas que viviam em Manaus e em 2010. Mas só que você percebe que de 1950 a 1970 tem um crescimento quase que dobra o número de população na cidade de Manaus. Isso foi devido ao período da ditadura militar, né, que em 1967 foi criada a Zona Franca de Manaus. Era uma zona econômica, criada pelos governos militares com o objetivo de redução de impostos para as indústrias que fossem para Manaus. E assim atraiu muitas indústrias para aquela região e automaticamente a população daquela região cresceu. Advinda de outras regiões do Brasil que não tinham emprego, né, houve uma migração em massa para aquela região e a população dobrou dentro de poucos anos, certo? Então é um fator também que atrai o processo de urbanização, o aumento do processo de urbanização. O crescimento da população urbana. Dá uma olhadinha ali na página 54, bastante interessante esse primeiro parágrafo, tá? Na primeira metade do século XX, lá por volta de 1950, era 52 milhões de brasileiros e a maior parte morava no campo. Em 1970, nós já éramos 94,5 milhões de brasileiros. E 53 milhões já moravam na cidade, ou seja, tinha mais gente morando na cidade em 1970 do que toda a população campo e cidade que existia a partir da primeira metade do século XX, tá? E assim vai surgindo um crescimento cada vez maior, né? Com o desenvolvimento da indústria e com os avanços da tecnologia, que as propriedades sempre vão ficando maiores. Isso gerou inúmeros problemas urbanos, causados em grande parte por falta de estrutura e planejamento. Os grandes centros que começaram a surgir não tinham condições de absorver a quantidade de habitantes. Ou seja, nós percebemos que o processo de urbanização é muito rápido no Brasil. Dentro de poucas décadas, grande parte da população que morava no campo se transferiu para as cidades. As cidades cresceram e a falta de ação dos governos locais, tanto municipal como estadual e federal, não acompanhou esse deslocamento maciço de pessoas do campo para a cidade. Ou, em outras palavras, vieram muitas pessoas para a cidade, mas a cidade cresceu, mas não foi urbanizada.
a infraestrutura deixou a desejar, né? Isso gera quadros que hoje grande parte da população urbana não tem acesso a esgoto, a saúde pública de qualidade, a vias pavimentadas, a praças, centros de lazeres, né? A escola, falta muita escola em muitos municípios, né? E também a questão da violência, né? Porque na medida que muita gente se transfere do campo para a cidade, precisa ter casas, precisa ter rede de água, precisa ter rede de esgoto e principalmente precisa ter trabalho. E sem trabalho é um fator importante que leva essas pessoas para a marginalidade e até para a violência, certo? Pessoal, lá na página 24 tem uma atividade que eu queria discutir ela com vocês, que é, no espaço indicado, construir um gráfico. Então, vocês vão construir um gráfico de colunas, tá? Aí vocês vão escolher duas cores, uma cor, vamos supor, vermelha para urbana e azul para rural. E no quadro ao lado tá lá, o 1960, população urbana e rural da região centro-oeste. Após vocês desenharem o quadro, vocês vão observar que a população rural diminuiu muito, porque o gráfico de 2010 ele vai ficar muito alto para a população urbana e baixo para a população rural. Você vai lá, se vocês observarem, a 2010, população urbana do centro-oeste são 12 milhões morando na cidade e 1 milhão morando no campo, né? E aí, a partir dessa constatação de que com o passar do tempo, de 1960, com a questão da do desenvolvimento agrícola e industrialização, e a construção de Brasília também, que trouxe mais gente para essa região, vocês vão ver que houve um deslocamento do campo para a cidade, né? E a partir disso, vocês vão responder a questão 1, 2 e 3, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, tá? Na próxima videoaula, a gente tira elas.